Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é quarta-feira, pessoal, e como toda quarta, eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje, que é uma aula de literatura, uma aula de história e uma aula de matemática, que seguirão essa mesma sequência. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a terceira aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Como todos os dias, eu estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos de cada uma dessas aulas. Pessoal, desde segunda-feira nós temos disponibilizado para vocês a agenda do dia. Passem essa agenda que nós temos enviado para a agenda de vocês, se organizem, vão fazendo um check em cada atividade já realizada para que vocês se organizem melhor. Lembrem-se das dicas que nós damos para vocês todas as vezes. Fazer a tarefa do dia sempre no dia, tá? Para que vocês não venham a ter tarefas acumuladas, beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima aula, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, continuamos aí com o nosso horário oficial, aulas, em que nós temos duas. Então, hoje, para as nossas aulas, eu estarei corrigindo com vocês aí os exercícios da página 66 e 67, que foram os exercícios que eu passei na semana passada, e estaremos fazendo aí os exercícios da página 68, tá bom? E para casa continuamos aí, né, a leitura do livro Dom Quixote. Então, para essa semana, vocês estarão lendo aí o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos aqui então, meninos. Então, olha só, vou pedir para vocês estarem abrindo aí na página 66, para começarmos aí a correção. Vou aumentar aqui o tamanho da letra, para ficar mais fácil a visualização. Começaremos, então, aí as nossas correções. Então, vamos lá, meninos. 1. No texto que você acabou de ler, o narrador apresenta os fatos terceira pessoa ou também participa deles primeira pessoa? Então, nesse caso aí, meninos, o narrador, ele participa dos fatos. É um texto aí que foi narrado em primeira pessoa, ou seja, ele é um narrador personagem, ele narra e participa. 2. Como você já estudou, os personagens recebem diferentes classificações de acordo com o papel que desempenham na história narrada. Em qual dos tipos de personagens a seguir Pedro se enquadra? Nesse caso aí, Pedro, ele é quem? O protagonista, ou seja, o personagem principal. Exercício de número 3. Organize os fatos na sequência em que eles aconteceram. Então, vamos lá, vou seguir aqui pela ordem numérica, tá? Vamos aí a partir do número 1. 1. Pedro percebe que algo está se mexendo entre as folhagens. 2. Ele começa a sentir medo. 3. Pedro pensa em correr, mas chega à conclusão de que isso será muito pior. 4. Pedro leva um violento golpe na cabeça. E 5. Ele vê um enorme gato cinzento. Então, essa ficou a sequência aqui, ó. 4, 3, 5, 1, 2. 4, meninos, exercício de número 4. Sublinhe no texto das páginas 63 e 64 os trechos que revelam os sentimentos e as reações de Pedro. Então, nós iremos voltar lá na 63 e na 64 para sublinhar. Então, vamos aqui. Então, o primeiro a ser sublinhado é essa parte aqui, ó. E me descontrolei todo. Porque tá pedindo para você sublinhar os sentimentos, o que se passava com ele. Então, uma das situações é essa aqui, ó. E me descontrolei toda.
todo. Meus dentes começaram a bater uns nos outros e eu não conseguia falar nem gritar, nem nada. Seguindo aí. Depois aqui, meninos, me descontrolei muito mais. Seguindo, não consegui tirar as pernas do lugar de tanto que elas tremiam. Seguindo aí, fiquei ali batendo os dentes, tremendo todo, ouvindo o barulho aumentar. Embaixo aqui, me desequilibrei todo e caí esparramado no chão. E por fim aqui, né, e ainda aflito. Então, esses foram os trechos aí que revelam o quê, meninas? Que revelam o quê? Os sentimentos e as reações dele. Então, quando fala que ele está aliviado, que ele tremeu, isso tudo são sentimentos, são situações relacionadas a ele. Tá bom? Vamos aqui para número 5. Qual desses espaços predomina no texto? Explique. Então, o espaço da narração é o espaço da narração, pois o texto é construído de modo que são destacados os sentimentos e as impressões do menino durante os fatos narrados. Então, essas impressões aí, né, esses destaques aí, né, os destaques aí são os sentimentos e essas expressões do menino. 6. Em que lugar e quando os fatos acontecem? Então, fica muito claro que eles aconteceram em uma esquina, né, que é o lugar, e o tempo, né, que utilizou aí o pronome interrogativo quando para saber em que tempo que ocorreu. Foi durante a madrugada. Vamos seguir aí. Deixa eu só... Quando muda de página, quando muda de quando passa para a página de baixo ou a de cima, o foco na tela foge. 1. O tempo em que os fatos narrados foram ocorrendo aparece identificado por meio de qual recurso? Quanto tempo os fatos narrados duraram? Então, foi através de quê? Pela identificação das horas, né? Que é a marcação de tempo cronológico. Então, esses fatos aqui que foram marcados aqui pelo tempo, pelo relógio, eles duraram aqui 20 minutos. 2. Que efeito esse recurso traz para um texto de mistério, suspense? O que ele traz? Um aumento da tensão, da expectativa e da ansiedade do leitor em desvendar o mistério. 3. A partir de um determinado momento, Pedro disse que ficou descontrolado. O que causou esse descontrole? Então, foi o fato de que ele ficou descontrolado porque ele continuava ouvindo, né? O fato dele continuar a ouvir os barulhos, né? Os ruídos que vinham de fora da casa dele. B. A situação pela qual ele estava passando era motivo para que ele se sentisse dessa maneira? Comente. Então, no caso, sim, né? Porque ficar sozinho em uma esquina de madrugada e ouvir os barulhos é uma situação que causa, assim, medo, estranhamento, tensão, fobia. C. Que reações ele teve? A partir dessas reações, que características você daria a Pedro? Então, as reações foram quais, meninos? Foram os dentes começar a bater uns nos outros e, né, ele não conseguia falar e nem gritar, ele ficou estático, só os dentes batendo. E ele era o quê? Medroso e muito inseguro. Não tinha coragem de ir lá, ele estava com medo. D. O garoto disse que não precisava pensar muito para adivinhar o que estava fazendo barulho. Ele realmente adivinhou? Não, ele não adivinhou. Porque ele pensava que estava, né, se tratava de quê? De um ladrão. Mas, na verdade, era o quê? Era um gato. 4. Na penúltima parte do texto, Pedro explica que um gato havia derrubado e que o gato o havia derrubado e faz uma descrição física do animal. Que palavras ele utiliza para fazer essa descrição? Então, ele diz que o gato era o quê? Enorme e
cinzento. Fez a descrição o quê? Física. Aqui nós temos conversando sobre o texto que nós fazemos aí em sala, né? Que no caso agora nós fazemos por lives, né? E agora, meninos, esse aqui nós vamos fazer durante deixa eu voltar aqui, minha tela desconfigurou. Voltando aqui. Essas sessões conversando sobre o texto, discutindo ideia e construindo valores, nós iremos fazer faremos durante a live. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a tarefa de casa, tá? Começa aqui, meninos. Deixa eu pegar Pronto. Começa aqui, ó, no Explorando a Linguagem. Começa aqui na página 67, que tem essa primeira questão, e pega aqui a 68. Vai até aqui a tarefinha de casa que vocês estarão fazendo. Continua seguindo aí a interpretação do texto acima do texto que nós lemos, né? Aqui nós temos uma tirinha, temos questões de interpretação das tirinhas, e aqui vai até a número 4, que é o exercício de casa que vocês estarão fazendo, tá bom? Deixa eu voltar aqui na minha outra tela. Aqui. E também para casa... gente, desculpa, eu falei que aquele exercício era para casa, mas não é não. Eu tinha marcado errado. Para casa vai ser somente a leitura dos capítulos 5 e 6 do livro Don Quixote de Miguel de Cervantes. Então, nós continuamos aí com essa divisão de capítulos semanalmente, para que vocês possam ir fazendo a leitura dia após dia. E mais atividades aí relacionadas à história, né? Ao livro aí Don Quixote, tá bom? Então, nós corrigimos aqui as atividades na página 66 e 67. Eu mostrei para vocês aqui os exercícios para serem feitos agora. Começa aqui na número 1 e vai até a número 4. São exercícios aí que estão relacionados ao texto aí que nós trabalhamos e, inclusive, agora corrigimos alguns exercícios, tá bom? Meninos, uma ótima quarta-feira para vocês, tudo de bom, tá? Aproveitem aí para estudar, colocar as leituras em dia. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Olá, meus amores, meus amorecos do 6º ano, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aqui falando sobre os persas. No primeiro vídeo, nós vimos que os persas, o Irã, eles são descendentes aí desse povo persa. E então é um império que a gente ainda vê atualmente ele existindo, sob um novo nome, porém é o mesmo povo. E nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre a religião e sobre os costumes culturais do povo persa. Na questão da religião, a religião ela é muito parecida com o monoteísmo dos hebreus. Parecida. Algumas coisas diferentes, mas assim, bem parecidas. Por quê? Eles acreditavam no zoroastrismo. O zoroastrismo, ele prega a interpretação dualista do mundo, onde o mundo é dividido entre as forças do bem e do mal. Os ensinamentos de Zaratustra, ele afirma a existência de um Deus supremo e que havia criado 2 seres poderosos que dividiam a sua própria natureza. Um ser seria a fonte do bem e do mal, enquanto o outro seria a origem aí do mal. Então, Ahura, ele era bondoso e sábio e orientava os seres humanos com base no respeito e no amor. Enquanto Arimã, ele era responsável por toda a maldade, todas as maldades no mundo. Os sentimentos ruins, como inveja, cobiça, raiva, vinham desse ser. No zoroastrismo, de acordo com essa crença, cada pessoa tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal.
Se ela escolhe o bem, com os pensamentos bons, palavras boas, boas ações, boas atitudes, ela será recompensada ao morrer com um reino cheio de luz e bondade. Ela vai passar a viver no reino cheio de luz e bondade. Enquanto a pessoa que escolhe o mal e alimenta aí de sentimentos ruins, ela é condenada a viver no reino das sombras. Quanto à cultura dos persas, os imperadores persas, eles adotavam uma política de respeito à cultura dos povos que eles iam conquistando. Sendo assim, eles permitiam que os povos continuassem a manter os seus costumes e as suas religiões, as suas tradições. Esse intercâmbio cultural pode ser visto na arquitetura, por exemplo, e onde os persas eles assimilavam a forma dos povos conquistados. Eles aprenderam, por exemplo, a usar técnicas de tijolos vidrados com um povo e também aprendeu lá com os gregos a enfeitarem as suas pilastras, que é uma característica aí dos povos gregos. Então, vou deixar para vocês aí a sugestão de um filme. O filme se chama 300. Esse filme aí, ele mostra uma situação de guerra vivida pelos gregos, com a invasão dos persas. Os persas invadem o território grego. Essa cena que eu coloquei aí, essa pessoa cheia de piercing atrás, seria o imperador persa. Esqueci o nome desse imperador. Mas esse daí ele é um imperador persa que tenta aí dominar os gregos, onde essa batalha mostrada no filme, ela é uma das batalhas mais importantes. Por quê? Se caso a Pérsia tivesse ganhado, provavelmente o destino de outras civilizações importantes, que inclusive nós vimos aqui até o momento, elas talvez nem existissem. Então, assim, é uma sugestão de um filme, tranquilo, para vocês verem, como que era aí a questão da dominação persa, como que os persas conquistavam os seus territórios. Então, galera, chegamos ao fim e depois que a gente acaba um assunto, né? Nós temos aí as nossas atividades. No livro mesmo, vocês vão fazer para mim as páginas 46, 47, 48 e 49. Ai, que tanto de página. Relaxa, gente, são muitas páginas, mas tem textos para vocês interpretarem. Então, assim, são muitas páginas, mas não são tantas questões, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Qualquer coisa, qualquer dúvida vocês têm, o meu contato, e também nós temos a nossa live, tá bom? Anotem as dúvidas de vocês para que vocês não esqueçam, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Bom dia! Olha só a imagem que eu trouxe hoje para vocês. É uma imagem de um game e eu achei assim, o que a gente pode estar refletindo sobre o contexto atual? Vocês devem estar jogando bastante videogame. Vocês sempre falam disso. O que traz o videogame? Traz uma euforia, traz um estresse, mas ao mesmo tempo uma agitação, uma acomodação, uma alegria, porque você tem que superar fases, você ganha, você perde, você aprende, você supera. E isso que eu quero que vocês tenham na vida real. Superação, eu quero que vocês tenham um momento de reflexão. Será por que eu não estou conseguindo? O que eu tenho que melhorar para eu superar essa fase e passar para a próxima? No final, todo mundo vai passar. Eu tenho certeza, estaremos saudáveis e todos juntos. Mas no momento, eu preciso de você, de cada um de vocês,
comigo para a gente aprender e ter muito sucesso. Começando mais uma vez, aula de exercício de matemática, sou a professora Josane Bernardino e vamos lá! Trouxe também uma frase, porque eu acho que às vezes, assim, você está estudando em casa, dá uma preguicinha, né? Então, sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Não tem sonhos ainda? Então é melhor traçar. Porque quem não tem sonhos, qualquer lugar que chegar tá bom. Mas quando a gente tem sonho, a gente luta, a gente vence, a gente se torna mais feliz. Porque isso é o sabor da vida. É dia após dia a gente superar, conquistar, a gente aprender, a gente lutar. Chegamos na resolução do último exercício do capítulo 4. Caso não tenha acompanhado a resolução dos outros exercícios, revise as últimas aulas. Eu propus os exercícios, às vezes saltando uma letra ou outra e deixando para que vocês tentassem fazer sozinhos. Mas na próxima aula eu sempre retomava a questão anterior e resolvia. Então nós temos todos os exercícios resolvidos. Esse aqui, na nossa última live, o Manilo falou que tinha dificuldade. E eu falei, então eu vou resolver na live. Na live não, eu vou resolver na aula gravada, mas eu vou levar para a live também. Porque eu tenho percebido que na live fica mais interativo, mais participativo e aprende melhor. Então hoje eu vou resolver e a gente retoma as dúvidas na nossa live, tá bom? O exercício está na página 22, é o exercício 1. Pegue um livro de vocês vão ver que tem um desenho de um menininho e uma menininha. E o exercício fala assim: escreva as expressões numéricas que as pessoas estão dizendo. Em seguida, resolva-as. Então, eu tenho 2 comandos aqui. Eu tenho que escrever as expressões primeiro, escreva as expressões numéricas que as pessoas estão falando. E depois eu tenho que resolvê-las. Então, 2 coisas para fazer. Letra A. A raiz quadrada é um menininho que lembra até o Lucas, que estudou com a gente o ano passado, que era o primo da Maria Eduarda. Ele fala assim: a raiz quadrada de 289 mais o quadrado de 21 menos a metade de 628. Aqui é uma vírgula. Deixa eu só arrumar aqui. No lugar desse ponto é uma vírgula, mas está direitinho no livro de vocês. Então vamos resolver. Primeira coisa, eu tenho que formular toda essa ideia aqui que está escrita em português, colocar em símbolos matemáticos. Primeira coisa que fala a raiz quadrada de 289. Isso é simples, nós vamos usar o radical. Em cima do radical, eu não preciso colocar o 2, porque só o fato de não ter número nenhum já significa que é raiz quadrada. Diferente de raiz cúbica. O Theo, na nossa última live, ficou até mais tarde me questionando exatamente quando é que a gente ia ver raiz cúbica, raiz quarta, raiz sexta. Eu expliquei para ele e falei que a abordagem desse livro não trazia para o 6º ano isso, mas no 7º ano já entra com maior ênfase e inclusive nas propriedades. Mas, só para relembrar, quem quiser aprender, raiz cúbica eu já penso qual o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, por isso que tem um 3 de cúbica. Então, por exemplo, se eu colocasse raiz de 27, você teria que perguntar qual o número que multiplica por ele mesmo 3 vezes seguidas, que dá 27, que seria o 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Mas eu posso esclarecer isso depois também. Vamos focar então nesse exercício aqui. Raiz quadrada de 289, eu vou pôr lá o 289 e vamos seguir os comandos, como se fossem as pistas. Mais o quadrado de 21, mais é qual símbolo? É de adição, mais o quadrado de 21. O quadrado de 21 é o que? Uma potência de 21, é isso, elevado à 2ª potência.
E é chamado de quadrado porque lembra a área de um quadrado, que tem duas medidas, duas dimensões diferentes, que é comprimento e altura. Basta multiplicar um pelo outro que eu tenho a área da figura toda. Depois vem menos a metade de 628. Então, vou menos a operação de subtração. E a metade de 628, quando eu quero a metade de um número, eu racho ele por quanto? Por 2. Rachar é dividir. Então, pronto. Eu já resolvi a primeira parte do exercício, que era escrever a expressão numérica. Vamos, então, resolver. Raiz de 289, eu pergunto para o número. Qual é o número que multiplica por ele mesmo, que dá 289? Vou ensinar vocês de uma maneira bem prática. Como o último número termina em 9, então você tem que pensar que o último número tem que ser alguém que multiplicado por ele mesmo dá 9 no final. Pode ser 12? Não, por quê? Porque se fosse 12 vezes 12, o último número é 2, e 2 vezes 2 é 4, então não é. Poderia ser 15? Também não, porque 5 vezes 5 é 25 e termina em 5, também não. Poderia ser 13? Opa, poderia ser 13. Vamos testar? Pega o seu rascunho, que eu falo sempre que é bom ter um rascunho. Faça no cantinho 13 vezes 13. Vamos lá. 3 unidades vezes 3 unidades dá 9. Agora vamos multiplicar 3 unidades por uma dezena aqui, ó. Dá 3 vezes 1, 3. Multiplicação da minha dezena agora. O resultado vem na coluna da dezena. Uma dezena vezes 3 unidades dá 3. E o resultado vem debaixo da coluna da dezena. 1 vezes 1, 1. Passo o traço e soma. Eu tenho um resultado 9, 6, 169. Ih, gente, não deu 289. Então, não é 13. Ficou pequeno. Então, qual outro número que termina em 3? Poderia ser, então, 23. Vamos ver o 23? Só para ganhar um pouquinho mais de espaço, eu vou pegar minha borracha, apagar aqui, porque assim eu ganho espaço aqui para fazer outras continhas também. E vou... Gente, eu tô adorando isso aqui. Eu tô adorando fazer esses desenhos. Tá saindo uma marmota, mas com o tempo a gente vai ganhando prática. Então, vou fazer então a segunda tentativa, hein? 23 vezes 23. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Eu estou na coluna da dezena, a resposta vem na coluna da dezena. 2 vezes 2, 4. 9. 12. Sobe 1, 4 mais 1, 5. Deu 529. Nossa, e agora? 13 foi pouco, 23 passou. Então, não é nenhum nem outro. Se eu passar para 33, vai ficar pior. O número vai ser superior a 529. Então, o que eu entendi? Então, não é nenhum número que termina em 3. Tem que ser outro número. Quem é que na tabuada multiplica um pelo outro que o resultado termina em 9, gente? Vamos ver? Se for 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, mas a gente já viu que não é nenhum 3, nem 23, então não tá fora. 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Opa! 49. Então, eu percebi que não é o 3, não é o 13, não é o 23, mas pode ser alguém que tenha 7 no final. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49 e 49 termina com 9. Então, eu vou testar aqui. Posso testar o 7? Pode. 7 vezes 7 dá 49. Tá pouco. Vamos testar o próximo número. Terminado em 7. Poderia ser o 17? Sim, então vamos fazer 17 vezes 17. Passo o traço. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 unidades vezes uma dezena dá 7. E 7 mais 4 é 11. Uma dezena vezes 7 é 7, a resposta da dezena vem debaixo da dezena. E 1 vezes 1 é 1.
Passo o traço e vamos somar. Dá 9. 7 mais 1 dá 8. E 1 mais 1, 2. Opa, que maravilha! Descobri então que é o 17. Eu não sabia, eu tive que testar para achar. Mas agora eu vou fazer esse 21 ao quadrado, porque eu tenho uma expressão e nós aprendemos que na expressão a gente tem que dar preferência para quem? Para radiciação e potenciação. Lembra que eu falei da placa de preferencial lá no shopping? Quem é cadeirante, ó, lembrou uma cadeira de rodas aqui. Quem é cadeirante tem preferência. Quem é mãe com bebê no colo, ó, esses são dois númerozinhos, tem preferência também. Então, vamos fazer 21 vezes 21. Aqui no meu rascunho, 21 vezes 21. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Braço, traço e soma. Dá 1, 2 mais 2 dá 4 e 4. 441. Menos, posso repetir essa operação ou posso resolvê-la desde já, porque o resultado dela não vai interferir nas outras. Então, vamos lá. Qual que é a metade de 628? É pegar o 628 e dividir por 2. Vou usar essa parte branca aqui. 628 dividido por 2. Ah, professor, tem dúvida na divisão. As suas dúvidas acabam agora. Quando você pensa em dinheiro, tudo fica mais fácil. Vamos começar a tirar R$6 da sua carteira. Eu vou pegar só os 6. Separar aqui com esse apóstrofo. R$6 dá para comprar quantas coisas de 2 lá na loja de R$2? Ah, dá para comprar 3, porque 3 vezes 2 é 6. E volta quanto de troco? Nada. Abaixo 2. Agora eu tirei R$2 da carteira. Dá para comprar quantas coisas na loja de R$2? Olha a tabuada. 1 vezes 2. O cara lá do caixa vai me cobrar R$2. Eu tiro 2. Vai sobrar quanto? 0. Agora sobrou na carteira 8. 8 dividido por 2. Ou seja, R$8 compra quantas coisas de 2? 4, porque na tabuada do 2, o 4 quando multiplica por 8 dá 8. Menos 8, isso dá 0 de resposta. Então, minha resposta é 314. Agora é só nadar de braçada. Olha que delícia, eu tenho uma soma, uma subtração. Primeiro eu resolvo a soma, por quê? Porque ele apareceu primeiro. Se fosse a subtração, eu faria a subtração primeiro. 7 unidades, mais uma unidade dá 8. Agora a coluna da dezena, uma dezena mais 4 dezenas dá 5. 4 centenas, tem centena aqui? Não, então fica sozinho. Menos 314. Agora subtração, hein? Tá com dificuldade de visualizar isso? Monta continha, gente. Não tem problema montar contar no dedo, o importante é aprender. Depois você pega a rapidez, a agilidade do cálculo mental. 8 tira 4, tira, fica quanto? 4. 5 tira 1, tira, fica quanto? 4. 4 tira 3, tira, fica quanto? 1. A resposta, então, é 144. Lindo! Pegou aí, Murilo? É isso aí. É um exercício, não é um exercício fácil, não é um exercício difícil, é um exercício médico que envolvia interpretação. Mas era bem simples também a interpretação. E o conhecimento de expressões numéricas. Vamos para o próximo. Revisa. Raiz quadrada de 289. Como é que nós chegamos nela? Era 17 vezes 17. Nós testamos o 13 e tentamos o 23, viu que não deu. Aí fomos para o 17, porque o final 7, 7, quando multiplica, dá 49, termina em 9. E eu tinha que terminar em 9. O 21 ao quadrado, nós fizemos aqui no cantinho 441. E a metade, 628, nós fizemos aqui em cima a conta dele. Depois era só fazer as operações na ordem que obedecer às ordens de prioridade. Que na soma ou subtração, a gente resolve o que aparecer primeiro. Página 22, exercício 1, agora é uma mocinha.
ela lá no livro está falando o quadrado de 6 menos o dobro da raiz quadrada de 9, ou de 4, mais o triplo de 5. Então, vamos lá. O quadrado de 6. Ah, eu posso começar fazendo assim, ó, um quadrado de 6? Pode. Tá errado? Não, tá errado não. Essa é a representação geométrica, um quadrado de 6. Mas a representação algébrica, ou seja, aquela através de números e letras, é pegar a área disso aqui. Como é que eu acho a área disso aqui? É multiplicar comprimento vezes altura, que é 6 vezes 6. Então, o quadrado de 6, 6 ao quadrado, menos o dobro. Dobro é o quê? 2 vezes. O dobro 2 vezes. Vou pôr vezes aqui no meio de uma bolinha, um pontinho. 2 vezes a raiz quadrada de 4. Então, eu vou passo a passo, ó. Tá vendo? Tem uma vírgula aqui, então a ideia tem que ser obedecida aqui, ó. O quadrado de 6 é uma ideia. É igual português. Cada frase dentro da oração tem um comando. Então, menos o dobro da raiz quadrada. Aí tem a vírgula, né? Então, você para, pensa, menos o dobro da raiz quadrada de 4. E por último, depois da última vírgula, a última frase, mais o triplo de 5. Mais o triplo, lembra o número 3, de 5, triplo de 5. Pronto, agora é só resolver. Preferência, quem tem preferência? A raiz quadrada e a potência. Então, vamos fazer. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Colocamos aqui do lado, a representação geométrica. Daria quanto a área disso aqui? 6 vezes 6, que é 36. Então, vamos pôr aqui o resultado. 36. Vou repetir o menos, o 2, o vezes, e vou fazer a preferencial, que é raiz de 4. Qual o número que multiplica por ele mesmo? Dá 4 é o 2. Mas, posso fazer essa continha? Pode, mas eu posso deixar para fazer depois, professora, porque agora eu já fiz a potência e a raiz. Sim, pode, por enquanto. Você quer fazer só a potência e a raiz? Pode fazer, e vamos deixar as operações por último. Agora tem uma linha só de operações, ó. Eu tenho 36 menos 2 vezes 2 mais 3 vezes 5. Qual é a prioridade? Hoje eu estava falando com o Vitor e eu falei, Vitor, depois que resolve a potência, depois a raiz, a gente vai resolver quem é mais forte. Quem que é mais forte? Multiplicar ou somar? Pensa só, 3 mais 3 ou 3 vezes 3? O mais forte é a multiplicação. 3 mais 3 dá 6 e o 3 vezes 3 dá 9. Então, nós vamos resolver a multiplicação. Se tiver divisão, a multiplicação ou divisão tem a mesma força. Você resolve a que aparecer primeiro. E se tiver soma ou subtração, elas resolvem depois da multiplicação e da divisão. E resolve também a soma ou a subtração a que aparecer primeiro, tá? Então, olha lá. É fazendo que aprende. 36 vai ficar esperando, porque ele está subtraindo com essa multiplicação. 2 vezes 2 são 4, mais vai ficar esperando esse mais, porque ele não tem prioridade aqui. Agora é a vez dos fortes, da multiplicação. 3 vezes 5, 15, igual. Enfim, cheguei numas continhas bem básicas. Tem soma e tem subtração. Quem eu resolvo primeiro? O que apareceu primeiro. Porque eles têm o mesmo patamar de força. 36 menos 4 é 32 mais 15. Agora, ó, 32 mais 15. Isso aqui, gente, é a mesma coisa de ver o mar. Dá uma calma, porque estava assim, tudo desarranjado. De repente ficou tão simples. 5 unidades mais 2 unidades dá 7. 3 dezenas mais 1 dezena é 4. A resposta é 47. Vamos revisar o que eu fiz? O comando tinha 2 vírgulas e um ponto. Entre cada vírgula, uma ideia. A primeira ideia, o quadrado de 6, que é 6 ao quadrado.
A segunda ideia, menos o dobro da raiz quadrada de 4. Dobro é representado por 2 vezes a raiz quadrada de 4. Lembrando que ele falou menos, então tinha que ter um menuzinho antes do dobro. E depois da última vírgula, eu tenho mais o triplo de 5. Mais é um símbolo de mais, é uma cruzinha, e triplo é 3 vezes 5. Na hora que eu cheguei nessa expressão, eu tinha potenciação, multiplicação, soma, subtração e radiciação. A ideia da preferência é, primeiro, potenciação e radiciação, mesmo se eles estiverem fora de parênteses, chave, de colchete. E assim eu fiz 6 ao quadrado, 36, e raiz de 4, 2. Tá aqui, feitinho. O 2 que estava multiplicando ficou esperando, e o 3 vezes 5 também ficou esperando. Na próxima linha, eu tinha subtração para poder ser resolvida e tinha multiplicação. E a ordem é fazer multiplicação ou divisão, é um dos dois que aparecer primeiro. Então, o 36 vai ficar esperando, o menos vai ficar esperando, e a multiplicação é de 2 vezes 2, que é 4. Mais, que vai ficar esperando, e o 3 vezes 5, que é 15. Por fim, eu tenho só uma subtração e uma soma, e a ordem é fazer quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi subtração, então 36 menos 4 deu 32, mais 15, aí foi só somar, deu 47. Para casa, resolver exercícios extras da lista, porque nós finalizamos aqui, podemos repetir lá na nossa live, fazendo todo mundo junto e eu perguntando, tá bom? A lista tá bem tranquila para revisar, pra gente fazer aquela nossa provinha individual. Tá tudo tranquilo, quem não conseguir pode refazer depois, o importante é aprender. Nós estamos separados, bem distantes, mas no fundo a gente tá bem pertinho, tá? Bye, bye!